Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Amém? Diz assim o texto: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Diga assim: meu Deus, meu Pai, eu creio que nesta noite o Senhor já está entrando na minha casa, na minha família, e fazendo uma grande transformação, porque operando Deus, ninguém irá impedir. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que através da palavra de Deus, aonde Jesus ele chega, ou aonde Jesus entra, tudo se transforma. E se você olhar no Novo Testamento, a palavra de Deus ela vem relatar sobre algumas casas que Jesus ele entrou. E em cada uma delas nós vemos que algo especial ali aconteceu. Em cada casa que Jesus ele entrava, Jesus então ele percebia a situação e ali ele levava o que estava faltando àquele lar. E se você olhar lá no livro de João, capítulo 2, o versículo 1 ao 11, nós vemos lá que fala a respeito da casa em Caná da Galileia, aonde ali a Bíblia Sagrada diz que a família de Jesus foi convidada para um casamento em Caná da Galileia. E a palavra do Senhor diz que durante aquela festa de casamento, ali então acabou-se o vinho daquela festa. E se você olhar, era costume em Israel um casamento durar 7 dias. Se acabasse o vinho antes, a festa também acabava naquele momento. Mas Jesus, ele estava ali presente e abençoou aquele casamento, abençoou toda a família, devolvendo alegria para que então a festa continuasse. Aleluias. E que eu entendo, ali na casa em Caná da Galileia, Jesus ele levou alegria para dentro daquele ambiente. Aleluia. Quem sabe tem pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, ou quem sabe até mesmo presente aqui nesta noite. Quem sabe em sua vida está acabando a alegria. Quem sabe você tem chorado. Quem sabe você tem derramado as lágrimas diante dos problemas que tem acarretado a sua vida. Ou seja, tristeza, angústia tem tomado conta do teu coração. Mas quando Jesus chega a uma casa, Jesus ele renova a alegria dos nossos corações, trazendo bênçãos, trazendo curas,
porque Jesus ele pode tirar toda a tristeza do nosso coração. Jesus ele pode arrancar toda a tristeza que tem rondado a nossa casa, a nossa família. E Jesus ele pode renovar toda a alegria em seu coração aqui nesta noite. Basta você querer e basta você crer, porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus entra, o milagre acontece. Se você olhar na palavra de Deus, lá no livro de Lucas capítulo 4, versículo 38 ao 39, a palavra de Deus vem dizer que Jesus ele visita a casa de Pedro, e uma das primeiras curas registrada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que Jesus ele operou o milagre sobre a sogra de Pedro. Jesus foi até a casa de Pedro, e quando viu aquela mulher deitada sobre aquela cama, aquela mulher estava ardente em febre, diz a palavra do Senhor. E Jesus então se aproximou-se dela e tomou-a pela mão, e a febre a deixou naquele momento. Ou seja, ela recebeu o milagre instantaneamente. E o que eu entendo, que Jesus ao entrar na casa de Simão Pedro, Jesus ele levou a cura para dentro daquela casa. Aleluia. O que está acontecendo, quem sabe, em sua vida? Tem alguma área que precisa ser curada por Jesus nesta noite? Aleluia. Nós devemos contar para Jesus o que está acontecendo em nossa vida, porque Ele tem a solução. Ele tem o poder para mudar a tua história. Ele tem poder para te curar, aleluia, qualquer tipo de enfermidade, porque Jesus ele pode te curar nesta noite, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas você precisa deixá-lo, ele entrar na sua casa nesta noite. Ou seja, você precisa permitir e deixar ele entrar na sua vida, porque quando ele entra na nossa vida, o milagre acontece instantaneamente, porque operando ele, ninguém impedirá. Aleluia. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Lucas capítulo 5, o versículo de número 17 ao 24, Jesus ele entra na casa em Cafarnaum, e se você olhar o texto, a multidão lotou aquela casa, não deixando sequer uma passagem. E a palavra de Deus vem dizer então que alguns homens carregavam um paralítico sobre uma maca ou uma cama, e ali então chegaram diante daquela porta, a multidão tomada, não tinha como eles entrarem com aquele paralítico. E a palavra do Senhor vem dizer então que eles fizeram uma passagem no telhado, para aquele paralítico ir até Jesus. Aquele homem, ele tinha sua vida toda destruída, pela dor, pelo sofrimento, pelo preconceito, e por aquela enfermidade. Mas Jesus o restaurou totalmente. O que eu entendo com isto é que Jesus ali na casa em Cafarnaum, Jesus ele levou restauração. Às vezes você pensa que não há mais como chegar até Jesus, mas se não tiver passagem de um lado ou do outro, olhe para cima, olhe para o alto, porque Jesus abre uma porta para você aqui nesta noite. Aleluia. Quem sabe você está procurando uma restauração para a sua vida, e o caminho
para chegar até Jesus está aberto para você nesta noite, porque Ele é o próprio caminho. Não pense que Ele sempre estará batendo na porta, porque como diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, aleluia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Oh, aleluia. E Jesus quer entrar na tua vida hoje. Ele quer trazer restauração em todas as áreas da sua vida nesta noite. Aleluia. Porque operando Ele, ninguém impedirá o agir de Deus na sua vida. A palavra do Senhor vem dizer que um homem chamado Mateus, esse homem era um publicano, cobrador de impostos, diz a palavra do Senhor, e ele tinha acabado de conhecer a Jesus, e deixou tudo para trás, para seguir ao Mestre. Os fariseus da época começaram a discriminar Mateus por seu passado de pecado, mas Jesus agora, Ele declarou o perdão dos pecados para Mateus. A palavra do Senhor diz, no livro de Lucas, capítulo 5, o versículo de número 32, Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui que Jesus, Ele levou o perdão para a casa de Mateus, porque quando Jesus Ele entra na vida de uma pessoa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira toda a culpa de condenação de nossas vidas, pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existe, ou se existir algum pecado em sua vida, algo que esteja desagradando a Deus, nesta noite Jesus quer trazer o perdão para a sua vida. Mas para isso, para que isso venha acontecer, é preciso ter o arrependimento dos nossos pecados, porque assim como Jesus, Ele levou perdão para aquela casa, Ele também nesta noite, Ele está liberando o perdão para nossas vidas. Ouricanta rasturi me clama labaia. A palavra do Senhor vem dizer, lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 41 ao 42, e 51 e 56, lá nós contemplamos que Jesus, Ele visita a casa de um homem chamado Jairo. Jairo, ele chamou Jesus para ir até a sua casa curar a sua filha, que estava doente. Ou seja, Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos, e esta menina estava enferma. E Jairo então ele vai até a presença de Jesus, e ele clama, e ele chama por Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa, para curar a sua filha, que estava muito doente. Mas quando chegaram ali, a palavra do Senhor diz que antes mesmo deles chegarem à casa de Jairo, diz que ali chegaram os mensageiros, alguns servos, e disseram para Jairo: não incomoda mais o mestre, porque a menina já está morta. Ou seja, antes de Jesus chegar,
a menina já tinha morrido. Aleluia. Então Jesus, quando ele entra na casa de Jairo, Jesus ali lhe ressuscitou a filha de Jairo. Aleluias. O que eu entendo com isto é que Jesus, chegando na casa de Jairo, quando Jesus entra naquela casa, ali havia dor, havia sofrimento, ou seja, a morte estava dentro daquele lar. Mas Jesus, ao entrar dentro daquela casa, Jesus levou vida para dentro daquela casa. E Jesus está levando vida para a tua casa, para a tua família aqui nesta noite. Porque quando Jesus entra em nossa casa, nós devemos deixar toda falta de fé e arrancar e pedir a Ele para tirar a incredulidade dos nossos corações e deixar a fé, aleluia, agir na nossa vida, aleluia, para que o Senhor venha trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Quem sabe você está aqui nesta noite, você tem pedido algo para Deus, você clamou e pediu para Jesus, e quem sabe você está pensando que Jesus está demorando, mas Ele quer entrar na sua vida e assumir o controle da sua casa hoje, para encher de vida. Ele quer assumir o controle total, mas você precisa urgentemente entregar a Ele a sua casa por completo, não somente alguns cômodos, mas entregar a tua casa por completa, porque hoje Jesus está levando vida para dentro da sua casa. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. A palavra de Deus vem dizer lá no livro de Lucas, do capítulo 10, versículo 38 ao 42, Jesus, ele visita a casa de duas mulheres, chamado Marta e Maria. Esta foi, se você olhar no texto, no Novo Testamento, a casa de Marta e Maria, esta foi uma das casas mais frequentadas por Jesus. E nesta ocasião, Jesus estava ali para lhes ensinar a palavra. Aleluia. Mas se você olhar o texto, a palavra de Deus vem dizer que Marta, ela ficou preocupada ou ansiosa com muitos afazeres, mas entretanto Maria se concentrou em ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, naquela casa, Jesus, ele levou a palavra. Muitas vezes convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas, para entrar em nossas casas, e quando Ele chega na nossa vida, quando Ele chega na nossa casa, muitas vezes nós ocupamos com nossas tarefas do dia a dia, ocupamos com nossos afazeres do dia a dia, e não ouvimos a sua palavra. Quem sabe você esteja ocupado demais, mas Jesus quer falar com você. Jesus, Ele quer falar com você em sua casa, ou seja,
Jesus quer falar com você em sua mente. Não deixe outras coisas ocupar o seu pensamento, mas abra nesta noite a sua mente para a palavra, porque esta palavra tem poder, esta palavra salva, liberta e transforma. Só quem recebe esta palavra glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluias! Temos que abrir o nosso coração, temos que abrir a nossa mente para ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas estão ocupadas demais com os afazeres, preocupadas demais com as coisas lá de fora, e Jesus está procurando espaço para falar na tua mente, para falar no teu coração. Aleluia! Lá no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 ao 10, lá nós vemos que Jesus, ele visita a casa de Zaqueu. E o mais interessante que eu acho nesta passagem, que foi o próprio Jesus que se ofereceu para ir à casa de Zaqueu. Enquanto ele se esforçava ao menos para poder ver Jesus, mas ele teve, além disso, o grande privilégio de recebê-lo em sua casa. Talvez Zaqueu, ele tivesse, quem sabe, recebido muitas pessoas ilustres da época em sua residência, mas nunca tinha recebido alguém como Jesus. Aleluia! A vida de Zaqueu naquele momento, através da visita de Jesus, a vida de Zaqueu foi transformada naquele dia, e ele recebeu a salvação. Zaqueu lhe tinha dinheiro, Zaqueu lhe tinha status, mas lhe faltava algo que o dinheiro, o ouro, a prata não pode comprar. Aleluia! E Jesus levou salvação. E Jesus está perguntando: o que você está querendo ver de Jesus nesta noite? Devemos receber em nossos corações, em nossos lares, Jesus, não apenas por curiosidade, pois é muito mais que um privilégio. Nós precisamos nos arrepender e crer que o Senhor Jesus, ou no Senhor Jesus, seremos salvos, porque Ele é o único caminho da salvação. E nesta noite, Jesus deseja entrar em todas as áreas da tua vida, levar salvação, levar libertação. Não feche os seus ouvidos para o chamado de Jesus aqui nesta noite, porque Ele quer salvar, Ele quer libertar. A palavra de Deus diz ainda, lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 30, a casa em Emaús. A palavra do Senhor vem dizer que 2 discípulos estavam caminhando, conversando, falando do acontecimento da crucificação de Jesus, e Jesus os acompanhava até perto da estrada de Emaús, como diz a palavra do Senhor, aonde chamaram o Senhor para continuar com eles. E a Bíblia diz que naquela casa Jesus, Ele continuou ministrando a palavra
aos seus corações. E naquela casa, ele partiu o pão, e os seus olhos então foram abertos para entender que Jesus estava ali com eles, no partir do pão. Aleluia. E o que eu entendo com isto? Que Jesus ali na casa em Emaús, Jesus levou visão espiritual para aqueles dois discípulos. Aleluia. Quem sabe você não tem conseguido ver uma solução para a sua vida, uma solução para o seu problema, mas nesta noite, Jesus, Ele quer entrar em sua casa, para abrir os seus olhos espirituais, e ver que Ele sempre esteve e estará com você, em qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando. Quem crê diz glória a Deus. Quem crê diz aleluia. Aleluia. Para nós concluirmos, a Bíblia Sagrada vem dizer, lá no livro de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23, e o versículo 26 ao 29. Após a ressurreição de Jesus, seus discípulos então se trancaram em uma casa, com medo de também serem condenados. Estavam desiludidos pela crucificação do Messias, sem fé, com medo, assustado. Então Jesus apareceu para eles, aleluia, para lhes fortalecer a fé naquele momento. Sabe que eu entendo? Que diante do medo, diante da desilusão, Jesus, Ele levou fé ali naquele ambiente. Porque quando muitas vezes, quem sabe, você se encontra triste, abatido, desiludido pelas lutas, provas, dificuldade. Muitas vezes estamos em nossas casas, cabisbaixos, desiludido, sem fé. Mas nesta noite, Jesus, Ele está entrando em nossa vida. Jesus está entrando na nossa casa, Jesus está entrando no nosso lar, Ele está nos dando fé, a fé que nós precisamos para vencer todas as nossas batalhas, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Pode louvar, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Para nós concluirmos nesta noite, Jesus quer entrar em seu coração. Ele quer entrar no seu coração nesta noite e fazer uma transformação por completo. Aleluia. E o que acontece, pastor, quando Jesus entra em nossos corações, em nossa casa, na nossa vida? Se houver tristeza, Jesus leva alegria. Se alguém estiver doente, Jesus, Ele leva a cura. Se houver dificuldade, Jesus leva restauração. Se estiver em pecado, Jesus leva perdão. Se houver morte, Jesus leva vida. Se não tiver esperança, Jesus leva a palavra. Se estiver perdido,
Jesus leva a salvação. Se não consegue ver uma saída, Jesus leva a visão espiritual. E se tiver desacreditado, Jesus leva a fé para a tua vida. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.